Galera, seguinte, concurso aí, né, tá chegando, dia 17 de dezembro, dia do meu aniversário, tá? E é um concurso bastante disputado, vocês viram aí o número de candidatos vaga, mas eu acho que a gente consegue fazer a diferença nessa reta final. A gente vai ter aí, no meu caso, né, você está tendo com os professores também, no ponto tá oferecendo, a gente tem aí 4 encontros, né, contando com esse, para dar uma boa esmiuçada nas matérias de gestão pública e políticas públicas. O que a gente tem, na verdade, é uma situação em que chamada até de revisão dos desesperados. Eu não acho que seja muito bem por aí. Eu acho que dá tempo sim da gente tocar os principais tópicos disso aqui e aí conseguir fazer a diferença, por certo, que dá para fazer. No caso aqui do nosso edital, que eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho para vocês, então se a gente der uma olhada aqui na parte de gestão pública e de políticas públicas, a gente vai ver que tem muito conteúdo, entendeu? Muito conteúdo. Eu diria nem tanto na parte aí de políticas públicas, né? Eu diria que tem muito mais na parte de gestão pública. A parte de políticas públicas, você tem que saber no comecinho lá o que é a gestão das políticas públicas de modo geral, planejamento, implementação, avaliação, todos os tipos de avaliação, é essencial você saber disso, mas logo depois, na parte finalzinha do edital, vem um conteúdo que parece que é novo, né? Que assim, é gestão de programas e projetos sociais, e depois sistemas de informações sociais. Esses dois, eles entram como se fosse um pequeno adendo, um anexo no bojo maior de gestão pública, tá? de políticas públicas. Então não é muita coisa não. A última aula aqui do nosso curso vai ser inteiramente dedicada a políticas públicas. E depois, logicamente, ainda no âmbito das políticas públicas, tem que saber duas leis. Tem que saber mesmo, né? Que é a lei da OS e da OCIP. Com base nisso, e sabendo aquelas coisas lá de alguns modos, né, de gestão participativa, do terceiro setor com o primeiro, isso aí eu acho que está muito seguro e a gente vai dar uma pincelada aqui. Já na parte de gestão pública, a gente tem aí um conteúdo a maior, por isso que eu vou me dedicar um pouco mais aqui, tá bom? Gente, eu vou ficar aqui, né, vou primar pela melhor didática, não se preocupe com isso, e vou ficar intercalando entre o material e o fórum para tentar tirar algumas dúvidas de vocês. O material, o ponto já esclareceu, ele vai ficar disponível no YouTube, então às vezes eu vou acelerar um pouquinho, tá? A resolução de exercícios, que seja, ou os comentários, porque eu prefiro passar mais conteúdo em menos tempo e depois você ter a possibilidade de rever isso aí no momento posterior. Beleza? Tá? Então, vamos nessa. Então, vamos lá. Galera, esse daqui, né, é a parte aqui toda de gestão pública, muita coisa, né, que cai, não vou ficar revendo o edital com vocês, eu quero rever o conteúdo, mas cai desde a parte de sociedade e mercado, né, que é uma coisa mais atípica de cair, cai uma parte grande aí de gestão pública, vamos dizer assim, o esqueleto dela, que é qualidade, indicadores, eficiência, eficácia, efetividade, departamentalização, aí depois tem uma parte grande, que eu diria, de gestão de pessoas, né? Então cai clima, cai cultura, cai liderança, cai motivação, cai conflito, né? Toda essa parte. E eu diria que tem um outro eixo aqui, que é a parte de transparência. Transparência, ouvidoria, a lei também está caindo aqui, tá? Então é basicamente isso. E eu diria que até essa parte aqui, ó, novas formas de gestão de serviços públicos, que tem o pluralismo, tá? A contratualização, isso aí até que poderia ter um pezinho para fazer um gancho com políticas públicas, tá bom? Então, vamos lá, eu grifei essa parte, é essa parte, que é uma parte que cai a rodo em prova, que a gente vai trabalhar, e por incrível que pareça, é uma das partes aqui do nosso edital que tem mais questões da VUNESP historicamente, tá? Por isso que eu escolhi para a nossa aula demonstrativa. A gente vai trabalhar eficiência, eficácia e efetividade, avaliação e mensuração do desempenho. Isso tudo tem uma relação muito intrínseca com a qualidade no serviço público e com o modelo do GESPública, que é um programa de qualidade que esteve vigente até alguns meses atrás e que um decreto, aquele mesmo decreto, né, que traz aí
a simplificação dos procedimentos, acho que é o 9094, ele revogou o decreto que criou o GES Pública. Mas não se engane, o GES Pública ainda remanesce como grande arcabouço teórico que nós temos para a qualidade no serviço público. Então não é porque ele foi revogado que não vai cair em prova, tá? Não se engane. Então, vamos lá, eficiência, eficácia e efetividade. Muito rapidamente eu vou fazer a conceituação dos três. Eficiência, eficácia e efetividade, eles são atributos, né, ou eles são categorias de indicadores, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, de processo de trabalho. A gente fala que um processo é eficiente, eficaz, ou que ele, né, comprovou e atingiu a efetividade necessária e almejada. Tá? O problema, e isso aí acontece pra caramba, é que... Cadê? Isso. O problema é que tem muita gente que fala assim, cara, o processo foi... eu usei muito recurso de uma maneira bacana, então ele foi eficaz. Fala assim, pô, não é isso aí. Ah, não, eu atingi a meta, então ele foi tal coisa. E usam, até um cara que é formado em administração, mestrado, doutorado, às vezes na hora de falar, troca um pelo outro. E isso é um problemaço. Tá? Para a prova, tem um lugarzinho para eficiência, um para eficácia e um para efetividade. Vamos dar uma olhada aqui qual é. Então, aqui, ó. Basicamente, esse aqui é o esquema. A eficiência, você está vendo o custo-benefício, o modo, o quão inteligente você está usando os seus recursos. Tá? Então, a eficiência está focada no meio do processo. Já a eficácia é cumprir a missão. Então, se você atingiu o alvo, você foi eficaz. Já a efetividade tem a ver com o impacto, né, causado depois que você conseguiu atingir esse alvo. Vamos deixar bem claro com alguns exemplos aqui. Então, aqui, ó, eficácia, capacidade de um processo ou produto de atingir o resultado esperado. É cumprir a missão. Ou, e aí tem algumas coisas que um autor que trabalha muito a parte de gestão, de administração, chamado Chiavenato, ele trabalha. Então, ele fala assim que é fazer a coisa certa, tá? Então aqui eu trago um exemplo para você, ok? E aqui tá para ler, eu não vou ficar lendo isso aqui, porque vai estar como material para você dar uma olhada depois. Deixa eu trocar uma ideia contigo aqui de uma maneira mais rápida, tá? Então é o seguinte, imagine que a administração pública ela tem que construir 10 postos de saúde. Tudo bem? As UPAs aqui de Brasília, 10 postos de saúde. Cara, se chegou em 3 meses, eu tenho construído 10 postos. Se chegou no terceiro mês e eu construí os postos, eu fui eficaz, porque eu cumpri a minha missão. Ah, mas eu superfaturei a obra. Tudo bem. Ah, eu usei material não sustentável. Tudo bem, sem problema. Eu não estou vendo a inteligência no meio do processo. Eu estou vendo cumprir a missão. Se eu construir, eu fui eficaz. A mesma coisa a gente pode dizer, e aí já trazendo para uma realidade mais daí do concurso, em termos de políticas públicas, eu tenho que construir casas populares ou escolas populares. Se eu construir as 10 escolas, também depois de 3 meses, cara, eu fui eficaz. Simplesmente isso. Ok? Vamos dar uma olhada aqui. Eficiência, aí sim eu estou vendo o caminho, o meio do processo, o custo-benefício, o modo como eu emprego recursos, que tem que ser o mais inteligente possível. Quando eu consigo obter o máximo a partir do mínimo, eu fui o mais eficiente possível. Tá? Então aqui eu posso dizer que a eficiência, inclusive em termos de modelo de gestão pública, ela é o grande foco do modelo burocrático de Weber. Ele prepondera e defende, né, que o processo seja o mais eficiente possível. Tá? Eu vou colocar aqui até ler aí um excerto, né, de Megson e colaboradores. Eficiência é a capacidade de fazer as coisas direito. É um conceito matemático, sendo a relação entre o insumo e produto. Um cara eficiente é aquele que vai conseguir produtos mais elevados em relação aos insumos que são necessários à sua consecução. Tá? Quando eu consigo minimizar o custo dos recursos usados para atingir um fim, eu estou sendo eficiente. Ou se eu maximizar os resultados com a mesma quantidade de insumo, eu também sou eficiente. E, professor, não entendi nada do negócio de eficiência aí. Então, seguinte, tá?
É uma coisa matemática. Então tem aqui, ó, numerador, produtos sobre insumos. Quando eu consigo maximizar essa relação, cara, eu fui eficiente. Se eu mantiver os insumos, mas conseguir extrair mais produtos deles, eu fui eficiente. Se eu mantiver a quantidade de produto, mas eu diminuir os insumos, eu também fui mais eficiente. Quer ver uma realidade triste pra caramba? Você sabe, né? Tá tendo uma escassez, infelizmente, de concurso público. Então, as áreas do serviço público estão tendo menos gente. Só que elas entregam quase sempre a mesma quantidade de serviço que entregavam antes. Então, teoricamente, o serviço público, por essa relação, está ficando mais eficiente. Com menos gente, está entregando o mesmo resultado. Tá? Vamos dar uma olhada, então. Deixa eu só dar uma passadinha rápida aqui no fórum. Tudo bem, galera? Tudo bem até agora? Beleza? Tá? Qual o número da lei da OS? Vou falar para você depois. Tá? Então, vamos embora. Tá? Então, aqui, mesma coisa, tá? Eu vou falar agora para você usando o mesmo exemplo, né? Então, eu vou falar. No exemplo passado, eu construí os 10 postos de saúde, as escolas, etc. Em 3 meses fui eficaz. Agora, se ao longo do processo eu usei o material sustentável, eu não superfaturei a obra, eu consegui ter toda uma economicidade na construção da infraestrutura que eu preciso, aí sim eu fui eficiente. Tem muito a ver, quando eu digo emprego de recurso público, a eficiência ela casa muito com outro princípio administrativo chamado justamente de economicidade. Eu diria que a economicidade é a vertente financeira, pecuniária, econômica, por assim dizer, do princípio, do macro princípio da eficiência. Beleza? Então, vamos embora. E aqui, então, efetividade, a gente tem o seguinte, é o impacto que os processos de trabalho eles geram no ambiente, no que eu quero alterar em termos de conjuntura, ok? Então, a efetividade eu só consigo aferir após concluído o meu processo, tá? A eficiência se dá no meio, a eficácia no momento em que eu concluo e a efetividade após isso. Então, um exemplo, de novo usando, né, a historinha com pano de fundo, é o seguinte, eu construí meus postos de saúde em 3 meses, fui eficaz. Eu construí as minhas escolas em 3 meses, fui eficaz. Mas eu construí numa região que ninguém vai. E aí? A minha taxa de analfabetismo não teve menor assim, saneamento disso. Ou seja, não foi efetiva a minha ação. Mesma coisa, eu construí os postos de saúde, mas ninguém vai, não tem médico lá. Tá? Então não foi efetivo. Efetivo tem a ver com o impacto, o resultado final, muitas vezes no meu cliente, que nesse caso é a população. Beleza? Então, vamos lá. Tá? Então aqui tem só um quadrinho fazendo cotejamento, né? Eficiência, foco, os meios, eficácia, resultado e efetividade, o impacto. E aí tem assim aquelas frasinhas prontas, né? Fazer certo as coisas, fazer a coisa certa. É bom saber, se fosse CESP cairia mais isso, mas VUNESP pode cair também, tá? Então, por exemplo, assim, fazer certo, né, tem a ver com eficiência, ok? Agora, por exemplo assim, fazer certo as coisas certas. Eu fui eficiente e fui eficaz. Fazer errado, né? As coisas certas, eu só fui eficaz. Tem um quadrinho aí só para você trabalhar o fazer certo, né, e fazer errado em termos de e as coisas, né? Só para ter esse gabarito com você. Primeira questãozinha de hoje, ó, a implantação de um sistema automatizado de folha de pagamento capaz de reduzir redundâncias e erros é um exemplo de busca pela eficiência. Se eu reduzir redundância e reduzir erro ao longo do processo, logicamente, eu fui eficiente, né? Eu fui mais eficiente. Erro e redundância. Redundância é o quê? É eu ter, de repente, 2 controles, 2 medidas para a mesma coisa. Eu estou gastando duplo, né? O dobro de insumos para isso. Então, eu estou sendo ineficiente. Reduzir isso, eu rumo para a eficiência, a questão correta. Questãozinha da VUNESP aqui, ó. Na mensuração dos resultados da gestão pública, a medida que indica se os resultados do programa público foram alcançados
com o menor nível de recursos possível, ou se o nível de recursos utilizados no programa público alcançou o máximo possível de resultados, é denominada, e aí a gente tem justamente aquela relação, né? Em cima produtos e embaixo insumos. E aqui o enunciado dá os dois modos de eu maximizar essa relação, então eu estou falando de eficiência. Eficiência e eficácia são excelentes parâmetros para medir o desempenho organizacional por indicarem, respectivamente, então o primeiro aqui, ó, ênfase no alcance, seria eficiência no enunciado, e ênfase nos meios, a eficácia, ou seja, o enunciado está errado porque está com os conceitos trocados, tá? Questão errada. Eficiência é a medida da relação entre os recursos efetivamente utilizados para a realização de uma meta, para um projeto, atividade ou programa, frente a padrões estabelecidos. Tá? Questão correta. Tem aqui um comentário, eu também não vou ler comentário, não sou papagaio de pirata, né? Você pode ler depois. E aqui tem só a ver a eficiência já aplicada, né? A execução de alguma coisa em termos de política pública. Né? Pode ser um programa, um projeto, uma atividade, nesse sentido. E quando eu falo medir a relação entre recursos e, de repente, a padrões estabelecidos, né? Seriam padrões, de repente, até de insumo, que eu tenho que usar isso daí, então eu estou falando de eficiência também, questão correta. Os indicadores, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? De resultado das políticas públicas são avaliáveis quanto? E aí tem 5 assertivas. Primeiro, aos efeitos modificadores do contexto mais amplo. Tá? Eu vou até passar aqui para você, mas o que acontece? Indicador de resultado eu não meço apenas com relação aos efeitos modificadores do contexto mais amplo. Isso daí acaba, essa questão, ela toca no modelo que a gente vai ver mais ao finalzinho da aula de hoje, que seria o modelo da cadeia de valor do Gespública. Então, quando eu falo em indicador de resultado, eu meço o resultado justamente, né, apesar de estar o seu nome de resultado, mas eu meço essa dimensão através da eficiência, eficácia e efetividade. Então, a alternativa correta é a B. É a eficiência dos meios e recursos, a eficácia no cumprimento das metas e a efetividade social. Nesse momento aqui, você pode fazer uma pergunta. Fala, professor, mas está falando indicador de resultado aí, tá? Calma, segura aí, ó o coração. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você o modelo do Gespública, da cadeia. E vai dizer o seguinte, ó, você tem indicadores de resultado e indicadores de esforço. O de resultado são justamente esses 3, eficiência, eficácia e efetividade. Só isso. Segura isso que vai estar bem, tá? Vamos lá. Os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade são considerados pilares da nova gestão pública. Quanto à efetividade, tá? Então esquece os outros, só a efetividade. Representa a contribuição real em termos de resultados ao alcance da finalidade de uma intervenção ou do impacto de desenvolvimento esperado. Perfeito, né? Efetividade é o quê? Quanto que o que eu consegui atingir está prestando exatamente a intervenção que eu quis ou ao impacto de desenvolvimento que eu quis. A alternativa A está correta. Tá? B. Se relaciona exclusivamente com o alcance dos objetivos pactuados. Alcançar o objetivo, tá? Simplesmente assim, de uma maneira mais micro, tem a ver simplesmente com eficácia. C. É um instrumento bastante genérico, que é voltado exclusivamente para a qualidade do serviço prestado. Não é só a qualidade que eu meço em termos de efetividade. Eu posso dizer o seguinte, será que o impacto na sociedade foi o que eu quis? Será que, de repente, diminuiu a taxa de analfabetismo? E não só a qualidade do serviço, tá? Não tem nenhum relacionamento específico com a eficiência e eficácia. Lógico que tem, em especial com a eficácia. E aí, de novo, eu vou fazer aqui um pequeno adendo. Um processo pode até não ser eficiente e ser eficaz. Porque, aquele negócio lá, eu uso mal os meus recursos, mas eu cumpro a missão. Agora, se eu olhar a efetividade, eu diria que, se o processo não foi eficaz,
se ele não chegou a termo atingindo o seu objetivo, eu nunca vou saber se ele é efetivo. Se eu não tiver construído os postos de saúde, eu nunca vou saber se aquela medida foi efetiva ou não. Então, a efetividade não prescinde da eficácia. Beleza? Vamos embora. É a capacidade de utilizar os meios e os recursos de maneira racional, representada pela relação custo-benefício. Falou custo-benefício, estou falando de eficiência. Resposta, letra A. A mera avaliação de desempenho é muito limitada, não faz justiça e mal avalia os programas, embora constitua passo indispensável de qualquer avaliação. Isoladamente, esse plano restrito de resultados poderá dizer muito sobre a realização de um programa, mas pouco ou nada sobre sua efetividade. É só um texto motivador aí para a gente saber o que está falando. E agora começa a questão. A respeito do conceito de efetividade, é correto afirmar que, para seu êxito, necessita de uma base material específica que te garanta sustentação, tá? Na verdade, aqui não tem muito sentido, né? Eu tenho que ter uma base material para garantir sustentação da efetividade? Às vezes não, tá? Pode ser o quê? Uma base material teórica, que também não faz muito sentido, ou uma base material concreta, simplesmente não faz sentido assertivo. Diz respeito às qualidades de um programa, examinar seus parâmetros técnicos de tempo e de custo. Falou tempo e falou custo, eu estou medindo o meio do processo, aí eu entro na eficiência. Se refere à relação entre objetivos e metas, de um lado, e impactos e efeitos, de outro. Aí sim, olha que questão interessante. É aquele negócio que eu disse, né? A efetividade não prescindindo da eficácia. Então, quando eu coloco assim, ó, objetivo e meta que eu atingi, eu construí o posto, e será que isso aí gerou impacto? Aí sim eu estou falando de efetividade, é a alternativa correta. Guarda a relação entre essas características e qualidade dos processos e definições de sistemas de indicadores para avaliação, tá? Também não faz muito sentido assim, a efetividade guardando relação entre características de processo e definição de indicador. É uma coisa tão macro isso aí que perpassa tanto eficiência quanto eficácia quanto efetividade. E a última, expressando exclusivamente conteúdos relativos a atividades meio. Tá? Atividades meio tem muito a ver o quê? Com a eficiência. Não estou olhando o foco final aí do programa. Ok? Deixa eu fazer aqui uma pequeniníssima olhada aqui, tá? Galera, estamos indo bem, tá? Logicamente é uma aula de revisão, a gente está dando uma sacolejada aí e acabamos de abordar o que foi eficiência, eficácia e efetividade. Tá bom? Tudo bem até agora? Posso ir adiante? Galerinha do chat aí, vou nessa, tá? Valeu, Juliana, tá? Juliana, você foi o meu norte aqui. Graças a você eu vou poder ir adiante. Bora. E aí agora a gente entra na outra partezinha do conteúdo que fala sobre avaliação e mensuração de desempenho governamental. Falar sobre isso, necessariamente eu tenho que falar sobre indicadores de desempenho. Ponto. É isso que o edital está pedindo. Falando de desempenho, né? Eu posso o quê? Falar como que eu meço o desempenho em uma organização. Eu tenho níveis de análise. Eu posso medir no nível individual, aí eu vou entrar em gestão de pessoas, que o edital não está pedindo nesse ponto específico. A avaliação de desempenho de pessoas. Mas eu posso medir o quê? Desse esqueminha abaixo, eu posso medir o quê? As características da organização e do ambiente de trabalho, que seja. Então, como que eu posso medir isso aí? A eficiência no uso de recurso, a satisfação dos funcionários, a satisfação dos stakeholders, que são todos aqueles interessados no processo de trabalho, a qualidade de serviços e por aí vai. Questãozinha. Pode-se avaliar o desempenho de uma organização conforme os objetivos são cumpridos e pela forma como os recursos são utilizados. Tá? Perfeito. São alguns modos de eu avaliar o desempenho, tá? Até um bom senso aqui mata a questão correta. E aí, indicadores. Se você já ouviu alguma vez, né, tem uma máxima aí dessa área de concurso, de gestão, que fala assim, você não consegue gerenciar o que você não consegue medir.
Cada um fala que foi um cara diferente que disse isso aí. Daqui a pouco no Facebook tá até que a Clarice Lispector que disse isso. Nada. É um cara chamado Peter Drucker, foi o primeiro cara que disse isso. Lá na década de 50, tá? Do século passado. E aí, com base nisso, na teoria que ele desenvolveu, toda gestão é muito arraigada em indicadores. Tá? Indicadores, a gente vai ver, é o quê? É, na verdade, um artefato numérico que vai medir o status de um processo ao longo do tempo. Em um momento, eu faço uma série temporal dele. Com base nisso, eu consigo ver se eu estou indo bem ou mal. Para que direção eu estou indo. É aquele negócio lá da Alice no País das Maravilhas, né? Que não faz assim, se você não sabe nem assim qual a direção que você tem que ir, pô, você não tem assim, como que você vai fazer gestão, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. Então é o seguinte, né? Tá, eu tenho que medir, beleza, aqui tá para você ler em casa, tranquilo. Ó, tal, ó. Só entra muito bem o uso de indicador de desempenho na gestão na década de 90, quando começa a ser bem capitaneado pela TI, pela informática. No setor público brasileiro, a gente só começa a falar bem de indicador de desempenho nos anos 2000. Até a década de 90, nenhum órgão público tinha computador, por exemplo. Então, 2000, 2005 adiante é que a gente começa a falar bem de indicador de desempenho. E hoje tem softwares caríssimos, ClickView, BO, tecnologia SAP, que só se voltam a gerar informações gerenciais mediante indicadores. Tá? Indicador pode ser definido assim, ó, pela OCDE. Parâmetro ou valor derivado de parâmetros que apontam e fornecem informações sobre o estado de um fenômeno com uma extensão significativa. Professor, que definição feia. É só para ninguém me acusar que eu não dei uma definição. Não vai cair na prova. Não se preocupe, não desse jeito. Tá? Como que pode cair? Por exemplo, ó, indicador é uma função que permite que se obtenham informações sobre características, atributos e resultados de um produto, processo ou sistema ao longo do tempo. Pronto. Questãozinha aqui que dá uma definição bacana de indicador correta. Outra aqui, a da própria VUNESP, né? Ó. Richard Hall define processo como uma série de atividades e tarefas lógicas sequencialmente interrelacionadas, organizadas com a finalidade de produzir resultados específicos para a realização de uma meta, caracterizando-se por entidades mensuráveis, valor agregado e saídas mensuráveis. Essa definição, explicitando a necessidade de mensuração, aqui, insere-se como importante ferramenta para monitoramento do desempenho e dos resultados do processo. E é conhecida como, e aí nós temos, né, os indicadores. Tá? Então, a questão, sumarizando, a questão traz uma definição de indicador como uma ferramenta capaz de monitorar o desempenho de processos. Ponto. Simples assim. E aí, o seguinte, onde que você define, né, em que fase do processo que você vai definir o indicador? E aí eu tenho que me fazer um pouquinho mais claro. O que isso quer dizer? Deixa eu aparecer. Olha só. Nós temos, assim, quando a gente fala de gestão, a gente tem uma coisa chamada funções administrativas. O processo administrativo, ele pode ser quebrado em 4 funções administrativas, nessa ordem. Planejamento, organização, direção e controle. Tudo bem? Primeiro eu planejo, depois eu estruturo tudo, depois eu faço o quê? Eu faço a gestão de pessoas e depois eu controlo. Ponto. Tá? E aí a gente volta aqui para dizer em que fase que eu vou definir os indicadores. No planejamento eu já defino como que eu vou medir o meu processo. Então os indicadores eles são definidos no planejamento. Mas quando que eu uso os indicadores? No controle. Para controlar é que eu tomo as medidas do indicador. Beleza? Então eles são concebidos no planejamento e são utilizados, medidas tomadas, na fase de controle. Ok, então para que eu quero um indicador? Cara, não vai decorar isso aí não. Na moral, é quase que, eu não gosto muito desse termo, mas é quase que um bom senso. Você usa para medir, cara. Você usa para medir para quê? Para ver se você está indo na direção correta. Para tentar melhorar continuamente o processo, para gerenciar a evolução. E é o que está muito em voga hoje em dia,
através de indicadores você gera uma coisa chamada informação gerencial. É aquela informação que vai agregar valor. Então o cara que é diretor de uma empresa, ele quer que chegue a ele informações, e de um órgão público também, né? Diretor-geral da Câmara, diretor-geral do TCE, ele vai querer o quê? Que chegue a ele informações que vão agregar valor e vão subsidiar o seu próprio processo decisório. Indicadores de desempenho são ferramentas utilizadas pela função controle. Acabamos de falar, concebidas pelo planejamento e utilizadas pelo controle. Importante, tem até um link aqui, tá? Tá muito na reta final, se você esgotou tudo para entrar nesse link. Só para dizer onde eu tirei. Na verdade, tem dois grandes arcabouços teóricos falando sobre indicadores no setor público. Esse do TCU e o próprio GES Pública. E aí do TCU ele fala, ó, quase sempre os indicadores são compostos por variáveis que são provenientes de algum desses grupos. Custo, tempo, quantidade e qualidade. Eu faço o indicador tempo que demora para acabar um processo, custo do processo. Né? Eu posso até assim, a quantidade de peças que eu produzo por tempo, tá? A qualidade percebida pelo usuário, mas quase sempre é custo, tempo, quantidade e qualidade. Custo, tempo, quantidade e qualidade são variáveis empregadas na construção de indicadores de desempenho. Ctrl+C, Ctrl+V do próprio TCU. Questão correta. Para avaliação de projetos sociais com múltiplos objetivos politicamente determinados, a coleta e a análise de dados quantitativos e qualitativos visam respectivamente. Atenção, aqui ele está falando assim, coletar dados quantitativos e qualitativos. Professor, que porcaria é essa de dado não sei das quantas, não sei das quantas? Olha só, dado quantitativo tem a ver com número, simplesmente, né? Eu posso o quê? Medir tempo, medir custo, medir quantidade e por aí vai. Tá? Já o dado qualitativo tem muito a ver com a opinião ou com a percepção. Se eu perguntar para você, assim, nobre aluno, nobre aluna, o que você está achando da minha aula? Responde agora não, nem no fórum, pelo amor de Deus, né? Só se for elogiar. Se você falar assim, ó, eu estou achando a aula bacana, estou achando a aula top, isso é um dado qualitativo. Tudo bem? Agora você fala assim, quanto tempo demora a minha aula? Demora 1 hora. Isso é um dado quantitativo. Só, simples assim. Tá? E aí a gente volta à questão. Então, para eu coletar dado quantitativo, ele serve para quê? Ele serve para justamente eu produzir indicadores. Tá? E os dados qualitativos, eles servem para quê? Né? Para eu ter uma noção mais aprofundada do que aquele processo significa e como que eu faço essa coleta. Eu analiso, né, principalmente documentos e conversas, entrevistas que eu posso fazer com gestores. Tá? Então a resposta alternativa correta é o quê? É a letra D. Então, ó, a coleta e análise de dados quantitativos vão se aludir à produção de indicadores. E de qualitativos é o quê? Análise de dados de conteúdo de entrevistas e documentos. Tá bom? E aí tem alguns mitos, né, na mensuração de desempenho. Então, assim, hoje virou moda total esse negócio de você medir desempenho. Tá? Então, primeira coisa, eu tenho que medir tudo. Cara, pense, medir custa. Você controlar, você gerar informação demora tempo, demora homem-hora. Então você não vai medir tudo. Você mede o que for necessário. Então é um mito. Outro, né? Para medir o que importa, eu tenho que gerar todas as informações, coletar dados de forma exaustiva e precisa. É a mesma coisa, né? Mas quem gera muita informação, além de gastar um homem-hora lascado, vai acabar afogado no mar de informação. Não é isso. Aí tem aqueles lá que falam assim, ó, primeiro eu quero medir, depois eu vejo o que eu faço com a medida. De novo, né? Já que custa, você não faz isso. Outros, né? Eu tenho que ter um sistema de TI perfeito. Cara, não pode ser imprescindível, tá? Você tem que ter um bom modelo de mensuração. Nem sempre o sistema de TI vai ter que entrar nisso. E aí, esse daí já caiu em prova e pode cair para você. Os indicadores de desempenho permitem a mensuração direta dos resultados. Nem sempre isso é possível. Guarda isso com você, que a gente vai fazer uma questãozinha daqui a pouco sobre isso. Tá? Que justamente é essa aqui, ó. O uso de indicadores de desempenho permite realizar a mensuração direta dos resultados
e gerir o desempenho, o que contribui para a melhoria contínua de processos organizacionais. Sempre que fala assim, permite realizar a mensuração direta, está errado. Tá? Então aqui a gente pega, aqui tem um texto, para não ficar muito cansativo, eu vou fazer um comentário já para abreviar isso aqui. Olha só, eu quero medir a qualidade do ensino do Brasil. Tudo bem? Ensino fundamental que seja. E aí eu pego, vou usar um indicador. Como que eu meço isso? Ah, percepção do aluno. Eu passo uma escalinha de 1 a 5 para o cara me dar nota, se ele acha bom ou ruim, que acaba sendo quantitativo. Pois isso mede a qualidade do ensino? Talvez não. Ah, vou medir de outro jeito. Vou medir de número de alunos que são aprovados de ano. Isso mede. Tá? Então, há simplesmente algumas situações em que eu não consigo pegar e ver aquele conceito, né, de qualidade do ensino público de uma forma direta. No fundo, eu pego várias medidas. Percepção do aluno, do professor, da sociedade, pego aprovação, pego frequência, tudo, e tento traçar um panorama. Mas é sempre tangenciando, é sempre por aproximação, nunca é direto mesmo. Porque é um conceito que acaba sendo até, de certa forma, um pouco abstrato. Tá? Então aqui a gente tem o seguinte, ó, nem sempre os indicadores de desempenho representam a medição direta do desempenho, mesmo que de um único de seus aspectos. Um exemplo é aqui do próprio ensino fundamental, tá? E de repente você quer assim, ó, número de alunos matriculados no ensino fundamental. Cara, para mim isso não mede qualidade do ensino e nem eficácia do ensino. Questão aqui errada. Tipo de indicador de desempenho. Na verdade, você tem duas tipologias básicas. A principal para você saber a prova é a da cadeia de valor do GES-Pública, que acaba tendo isso aqui. Essa é a cadeia, não é essa representação mais usual, mas ela vai do insumo até o meio da execução de um projeto, tá? Ou de um processo. Aí tem os produtos e os impactos. Esse sim é o modelo. Note que em cima, aqui em verde, você tem as dimensões de resultado e embaixo as dimensões de esforço. E aí você tem, por exemplo, eficiência. Tá vendo esse tracejadinho? A eficiência vai relacionar os produtos com os insumos. A eficácia só vai ver os produtos, se eu atingir a missão. E a efetividade só os impactos. Todos eles na dimensão de resultado. Lembra que eu te falei isso no começo da aula? E aí embaixo tem as dimensões de esforço, que aí tem economicidade, excelência e execução. Tem que saber as 6 categorias de indicadores, né? Eficiência, eficácia e efetividade, economicidade, excelência e execução. E as duas dimensões, qual que é de qual. Já que a gente já falou das 3 de cima, vamos falar daqui a pouquinho das 3 de baixo. Mas vamos lá, ó. As 6 categorias de indicadores estão relacionadas a algum dos elementos da cadeia de valor. Insumo, processo, projeto, produto, serviço e impacto. Com base nesses elementos da cadeia de valor, é possível mensurar o desempenho da organização, analisando as principais variáveis associadas ao cumprimento dos seus objetivos. Perfeito. Resuminho introdutório do modelo do GES-Pública. Tem aqui, eu só trago, de certa forma, né, para você dar uma olhada e rever os conceitos. Efetividade e eficácia, já falamos, e eficiência também. E aí, isso aqui é cópia do próprio modelo do GES-Pública, tá? Documento referencial do GES-Pública. Execução vai se referir à realização como que está o andamento do projeto. A excelência quer dizer o seguinte, será que ele está sendo realizado em conformidade com padrões de excelência? Por exemplo, será que está realizado em conformidade com as normas ISO? E economicidade tem só a ver com quão caro ou barato tem a ver os insumos. Então, nesse caso, você tem uma diferenciação entre o que é economicidade para o que é eficiência. Fica mais claro assim. Eu só coloquei isso aqui para ilustrar para você. Então, exemplo, efetividade. Como que eu meço? Eu meço, por exemplo, né, no resultado na sociedade, a evolução do IDH, por exemplo. A eficácia. Eu vejo aqui, ó, número de habitações construídas. Já vimos isso. A eficiência. Eu posso ver custo-benefício, custo-efetividade, né? Esse tipo de coisa. Execução, eu vou meter mais os 3 de baixo.
Execução tem a ver com o acompanhamento cronológico de um projeto, tá? Então, assim, quanto que eu executei do financeiro e execução física ao longo de um ano? Excelência, né, tá de acordo com as normas de excelência, normas ISO, qualquer outra que tem. E economicidade tem muito a ver o seguinte: será que quanto que eu estou usando de recursos? Qual a minha qualidade dos recursos, tá? Então tem muito a ver com o foco, tanto que se você olhar no modelo, a setinha, ele só se liga aos insumos. E aí o outro que a gente tem é um que toma muito com base em uma tipologia mais empresarial do segundo setor. Então eu posso ter indicador de resultado, que está no final, ou indicador de tendência. Quer dizer assim, se eu estiver atendendo, estiver bacana naquilo lá, tudo indica que eu vou chegar no resultado almejado. Vamos ficar muito claro para vocês isso aqui daqui a pouquinho. Olha lá. O modelo de gestão pública pressupõe 6 categorias básicas de indicadores de desempenho: eficiência, eficácia e efetividade, economicidade, excelência e execução. Essas categorias são divididas em 2 dimensões, de resultado e de esforço. Perfeito, tá? Como está no diagrama. Segundo gestão pública, avaliar os resultados da gestão se refere ao monitoramento e avaliação propriamente dita de indicadores atinentes à economicidade, à execução e à excelência, tá? Nesse caso, avaliar resultado tem a ver com as dimensões, com as categorias de cima. Avaliar esforço com essas daqui que estão abaixo. A assertiva está errada. O indicador de desempenho que afere os impactos gerados pelos produtos, serviços, processos ou projetos de um sistema no beneficiário final é um indicador de efetividade. Falou impacto no beneficiário, que quase sempre é a sociedade no nosso caso, eu estou falando de efetividade. Para melhorar a qualidade de serviços prestados por uma organização, um indicador que pode ser considerado é o índice que mede a reclamação dos usuários. Posso, né? Tá? Então, na verdade, assim, eu posso usar a satisfação dos clientes como um indicador de qualidade, simplesmente, questão correta. Em uma organização que tem como objetivo estratégico aumentar a qualidade de auditoria realizada, a mensuração de horas destinadas à capacitação sobre auditoria é um indicador de resultado. Nesse caso, não é. O que acontece? Aí vem o conceito de indicador de tendência. Por exemplo, se eu estudar pra caramba, você estudar pra caramba, se dedicar a essa revisão, né, e o máximo aí até a hora da prova, tudo indica que você vai ter um bom desempenho no dia 17 de dezembro. Tudo bem? Então, esse tipo de variável que está no meio do processo, se eu me dedicar muito, se eu investir homem em hora estudando, esses são indicadores de tendência. Tá? Se eu atender essa faceta de performance, tudo indica que no dia da prova eu vou bem. É a mesma coisa da questão. Se eu investir em recursos humanos, em capacitação, tudo indica que depois, no final, eu consegui fazer uma boa auditoria. Então, são indicadores de tendência e não de resultado. Ok? Questão errada. O número de horas de treinamento é um exemplo de indicador de resultado do objetivo de melhorar o atendimento ao público. De novo, não, né? É um indicador de tendência, mesmo porque eu posso investir muitas horas no treinamento e, eventualmente, não melhorar o meu atendimento. Tá? Questão errada. Componentes básicos de um indicador. Também eu saberia, viu? Aí para a prova. Eu tenho 5. Medida, fórmula, índice, padrão de comparação e meta. Medida é uma grandeza qualitativa ou quantitativa, que eu estou interessado. A fórmula é o padrão matemático, né? Eu vou medir o quê? Eficiência, eu vou medir número de pecinhas fabricadas por tempo. É a fórmula. O índice é o valor que aquele indicador assume no momento. 25 peças por hora é o índice. Padrão de comparação é o seguinte: todo indicador tem que ter algum padrão de comparação. O ideal para mim são 60 peças por hora e eu estou conseguindo 25. Esse é o meu padrão de comparação. E a minha meta é onde eu quero chegar. O padrão que eu quero, o padrão existente são 60. A minha realidade hoje é 25 e a minha meta execuível é que eu chegue a 40. Tudo bem? É isso.
Os componentes básicos do indicador de desempenho incluem a medida, grandeza puramente qualitativa. Acabamos de ver, ela pode ser quali ou quanti, que permite classificar características, tal, e a fórmula padrão matemático que expressa a forma de realização do cálculo. Tá? O que compromete a questão é o fato da grandeza. De acordo com o Guia Referencial de Medição do Desempenho da Gestão, do Ministério do Planejamento, né, indicadores de desempenho devem ser especificados por meio de métricas estatísticas, comumente formadas por percentagem, média, número bruto, proporção e índice. Isso posto, a grandeza, quali ou quanti, que permite classificar as características, resultados e consequências dos produtos, processos ou sistemas, refere-se à grandeza, sempre tem a ver com medida. Resposta letra A. Última coisa da aula de hoje tem a ver com os atributos dos indicadores de desempenho. Um bom indicador de desempenho ele tem que ser o quê? Relevante. Ele tem que fornecer dados essenciais, né, sobre o objeto. Não pode fornecer informações secundárias ou irrelevantes. Tá? Ele tem que ser simples e claro. Tem que ser fácil de entender. Ele tem que ser objetivo. Tá? Tem que ser fácil analisá-lo. Mas, mesmo sendo objetivo, sempre com base nele, eu posso interpretá-lo de diversas formas, tendo e resguardando sempre um aspecto de subjetividade. Tá? Por exemplo, dizer que uma empresa, um órgão por Petrobras, ela fabrica tantos milhões de barris de petróleo por dia. Beleza, isso é objetivo. Mas eu posso ir além e falar assim, isso é pouco, isso é muito, isso é médio, isso é pífio e por aí vai. Ele tem que ser perene, tá? Eu não posso mudar, isso aconteceu no Brasil recente, né? Você media, vamos dizer, a riqueza de um jeito, mudou a fórmula, vai medir de outro. Isso aí não é bom. Ele tem que ser perene, se manter ao longo do tempo para que eu permita, né, fazer séries históricas. Ele tem que ter validade e embaixo confiabilidade. Validade, ele tem que ter um alto grau de proximidade entre o conceito e a medida. Tá? Então, aquele negócio lá da educação fundamental. Se eu vou medir a educação fundamental pelo número de estudantes, a qualidade, pelo número de estudantes que estão em sala de aula, provavelmente não é um indicador de grande validade, porque não tem muito a ver, não é tão próximo. Número de alunos em sala de aula com a qualidade do ensino em si. Ok? A confiabilidade ele tem que refletir com precisão a realidade do fenômeno. Ou seja, se eu quero medir número de alunos em sala de aula, tá, que realmente assistem, e aí eu simplesmente vou medir isso aí por uma outra fórmula qualquer. Um exemplo, eu vou medir isso daí por número de alunos que... Deixa eu pensar aqui numa hipótese. Número de alunos que realizam suas provas. Pô, não tem a ver, né? Simplesmente é uma coisa incoerente. O cara que faz a prova, não necessariamente ele assistiu o ano em sala. Tá? Ele pode aparecer na hora da prova, simplesmente. Então tem a ver, assim, validade e confiabilidade tem essa distinção. Custo e efetividade, tá? Tem a ver o seguinte, é custoso, é oneroso eu medir. Então tem que valer a pena, né? Os benefícios gerados a partir do controle, da medida de informação, tem que balancear o investimento que eu estou fazendo nisso. E sensibilidade. Mudou o fenômeno, tem que refletir no indicador. Tudo bem? Vamos ver como isso aí cai em questão aqui. Ó. Os indicadores de desempenho são elaborados para garantir a uniformidade e a objetividade durante a gestão e a avaliação. Questão correta, né? Como a gente viu aí nos quadros anteriores. Essas questões, essa aqui, por exemplo, é uma revisão zona, né? Um indicador de desempenho de processo, levando-se em conta os propósitos para os quais é concebido, deve incorporar os seguintes atributos. Relevância, perenidade, não sei o que. Eu não vou ler cada uma, né? Mas, basicamente, o que a gente tem aqui, ó, relevância, ele tem que ter perenidade, simplicidade, consistência, tá? E objetividade, guardando sempre em segundo plano a subjetividade, letra D, que é a correta. Validade, confiabilidade e complexidade são consideradas propriedades essenciais de um indicador de desempenho. Não, senhor, senhora. Complexidade, não.
Tem que ser simplicidade. Um dos atributos que definem o grau de excelência indicador de saúde, que a VUNESP ficou vendo essa questão, é a validade. Tá? Lembra da validade que eu falei? A validade, ela faz o quê? Ela corresponde à capacidade do indicador medir o fenômeno mesmo que ele está querendo. Tá? Letra D, que é a correta. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. Indicador de tendência. Vamos lá. Tá? Vivian, e WHFO 96. Seguinte, indicador de tendência, ele se volta não ao resultado, mas ao meio do processo. Vamos pegar um atleta, o Usain Bolt. Ele, a meta dele é correr os 100 metros. Era, coitadinho, né, que aposentou. Mas a meta dele é correr os 100 metros rasos no menor tempo possível, 100 e 200, né? E qual que seria um indicador de desempenho que ele ia chegar nas Olimpíadas e ia arrebentar? Como que eu poderia medir? Então, se eu pegar assim, eu vou medir a taxa de lesões que ele teve durante a preparação. Se ele teve poucas lesões, ou nenhuma que seja, né? E tudo indica que ele vai mandar bem na Olimpíada. Então, a taxa de lesões é um indicador de tendência. Outro, né? Que pode ser o seguinte: quais foram os tempos que ele conseguiu fazer os 100 metros rasos durante a sua preparação? Se ele veio fazendo tempos bons, melhorando sempre, isso é um indicador de tendência que ele vai chegar no dia das Olimpíadas, lá no final, e vai arrebentar. Entendeu isso? São coisas que eu meço assim, o comportamento no meio do processo. Se tiver bacana nisso, tudo indica que no final vai dar certo. Tá bom? Galera, essa foi então a nossa aula aqui. Deixa eu aparecer mais um pouquinho. Essa foi a aula inaugural desse projeto. Você vê que mesmo em 1 hora, cara, mesmo tendo um probleminha inicial na plataforma, a gente consegue resolver bastante coisa, consegue esgotar um tópico desse, entendeu? Cara, a gente viu tudo aqui nessa aula quase que pode ter sobre avaliação, sobre indicador, sobre eficiência, eficácia e efetividade, assim, rápido. Nas próximas aulas eu vou abordar em especial, talvez não tudo do edital, porque é muita coisa, né? Mas aquelas coisas que o pessoal mais tem dúvida. Por exemplo, a gente vai falar na próxima aula sobre departamentalização, com certeza eu vou falar. Eu devo falar, indo mais adiante, sobre um pouquinho de qualidade, tá? Vou falar indo mais adiante. Devo tocar com certeza, porque isso aí o pessoal tem muita dúvida, a parte de cultura, de liderança, de clima, de motivação, isso aí a gente vai falar também, e depois uma grande parte de políticas públicas. E logicamente, vocês me dando feedback aqui, eu preparo e comento com vocês. Tá bom? Eu vou dar uma olhadinha no fórum. Me dá um feedback agora. Foi bacana a aula? Como que foi isso aí? Obrigado, Rosa, Vivian, tá? Pô, galera, e agora eu vou abrir meu coração aqui. Chegar do trabalho, né, todo e vir aqui direto e emendar. E eu tô vendo que tem 100 participantes quase vendo isso aqui. E ter esse tipo de feedback para mim é o que mais vale. Mesmo, tá? Então, Marcelo, Dri, Vivian, quando que é a próxima aula? A próxima aula tá agendada para segunda-feira da semana que vem. Jennifer, tá? Eu realmente fico muito agradecido a vocês. E aí o que tá no cronograma seria segunda, terça e quarta da semana que vem. Eu vou fazer o máximo possível e vou cumprir isso daí. Tá bom? Mauro, Nery, Débora. Pô, quem tá gostando do feedback sou eu, tá? Galera, mais do que tudo mesmo, eu desejo para vocês aí uma ótima preparação nessa reta final, tá? Mesmo. Lei da OS, Dri, pelo amor de Deus, lei da OS, tá? Olha só, você tem duas leis aqui, ok? Que aí a gente, peraí que eu pus lá para cima aqui. As leis Valeu, Vivian, galera do bem aí, tô gostando do feedback. Você tem, na verdade, duas leis, né, que vão cair na prova. A lei da OS e a lei da OCIP, tá? A lei da OCIP primeiro, tá? Ela é a 9790 de 99, ok? E aí, o que a gente tem da lei da OS
Peraí, só para não falar uma besteira aqui, de repente perder toda a aula aí que vocês vão me crucificar, né? É a 9637 de 98, tá? A gente vai falar aqui, que 9652, né? Não, pelo amor de Deus, né? É 9637 de 98, que vai dispor sobre a qualificação, né, das entidades como OS. Tá bom? A gente vai comentar aqui, com certeza na última aula, quarta-feira que vem, eu estou falando rapidamente sobre OS, OCI e política pública, tá? Galera do bem, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo feedback de vocês. Valdinei, toda uma galera aí tá falando ótima aula. Agradeço mesmo. Agora, né? Neste exato momento. Cadê vocês aqui? Dá um tchau mais pessoal, né, pra vocês. Renatinha aqui vai tomar um banho, comer alguma coisa, que eu tô sugadão mesmo. Mas eu vou estar atento aí, por favor, estudem pra caramba, vejam o material feito com carinho pra caramba pra vocês. Galera, fica com Deus. Fui!